Eu troquei de camisa. Oi, benção. Eu acho que todo mundo já sabe que na cabeça desses atacantes é completamente normal ficar se provocando com falas picantes durante o jogo, ou enxergar o campo que nem um alucinado em cogumelo, sabe, cheio de animais silvestres, deuses da morte e campos de guerra. E numa dessas viagens psicodélicas, o Isagi acaba descobrindo ali, né, duas formas diferentes de ver o jogo. A tal da Metavision, só que não é dela que eu vou falar hoje, né, se tu quiser... É bom, o card tá aqui em cima. E o olhar do predador, que é essa visão mais focada em tirar um X1 ali com o goleiro. E como eu vejo muita gente se confundindo do real significado dessa habilidade, hoje eu tô aqui pra tá dando uma cobrida melhor na coisa toda. Sem muita enrolação, a primeira explicação sobre o que é essa habilidade aparece no capítulo 217 do mangá. Depois do Barou marcar o seu primeiro gol ali na partida, a cena corta pro Isagi tentando entender como que esse chute deu tão certo. Sabe, qual que é o motivo do Kagamaru não ter conseguido reagir àquele chute? E ele chega à conclusão incrível de que ao invés do Barou só chutar quando ele tinha vontade mesmo, o cara pacientemente esperou pelo momento em que o goleiro teria perdido o tempo de bola, usando ali, né, essa confusão que tava perto da área pra pegar o goleiro desprevenido. Só que tá aí uma coisa fácil de confundir. O olhar do predador não é exclusivamente esse lance do cara se esconder atrás ali da bagunça do campo. Ao invés disso, o olhar foca muito mais em tentar achar o momento que o goleiro vai estar desprevenido. E eu vou usar esse post aqui maravilhoso do Reddit, em que o maluco explica por que dos 4 chutes do Barou só terem entrado 2. O cara fala muita coisa, mas resumidamente, durante o primeiro chute, ele consegue fazer o gol por ter usado bem esse ponto cego aí que foi criado no meio desse monte de camisa. E como essa foi a primeira vez em que o Kagamaru passou por isso, ele simplesmente não soube como reagir. Só que no segundo chute, ele até observa a postura e o comportamento do goleiro para, né, tentar atacar no momento certo. E eu tenho certeza que esse segundo chute até teria entrado, caso o Isagi e o Kaiser não tivessem chegado no momento certo para interceptar a pelota. Já o terceiro chute, o Rei Fominha segue ali essa estratégia criada pelo Snuff de criar um ponto cego, só que ele chuta mesmo sem ver a fraqueza do Goat que tava no gol, o que claro vai contra a essência do olhar do predador e acaba deixando ele de xereca, dando inclusive a chance pro gigante ali até encaixar a bola e depois ainda cuspir na cara do Barou. Só que por último, o gol decisivo dele acontece. O Barou consegue manipular as expectativas do Kaiser e do Isagi que estavam tentando limitar ali o gol, fazendo os caras acreditar que ou ele poderia chutar no ângulo ou no meio da caixinha. Então ele simplesmente mete um chute rasteiro que passa por debaixo da perna dos dois defensores, atravessa ali o mestre dele e entra com tudo na caixinha. Inclusive a gente pode ver até um painel ali do Kagamaru falando que meio que não tinha como ele pegar aquela distância. Em outras palavras, a visão do predador é esse olhar mais focado em tentar achar as brechas e as falhas do goleiro. Agora, como o atacante vai fazer isso, varia de cada um. O Kaiser usa a trajetória e a velocidade absurda que ele tem no chute para meter gol de lugares que nem os defensores e nem ninguém ia imaginar. Como nessa cena aí, que mesmo tendo uns 5 malucos para impedir a bola de entrar no gol, ele usa essa visão para encontrar o buraquinho obsceno que ninguém tava esperando. Ou durante essa cobrança de falta, em que ele usa a curva absurda do Magnus para induzir tanto o Isagi quanto o goleiro a pular para a esquerda. No caso é pra cá. Enquanto a bola faz aquele contorno e vai totalmente pra direita. Que, né, teria entrado se no mangá não tivesse essa aberração aí. Indo agora pro segundo usuário que aparece com essa habilidade aí na obra, a gente vai ter o Yuki Miya, né, que pra mim foi meio engraçado ver ele tendo essa visão, já que o cara tem, tipo, todo aquele lance lá com os olhos dele e tudo mais. Como o camisa 15 tem esse estilo de drible e futebol de rua, a gente pode ver ele chamando muita atenção dos marcadores. O que leva o cara a estar sempre se colocando nessas situações aí, onde ele tenha vários defensores pra limitar o chute dele. O que, ao mesmo tempo que dificulta a vida do Seigi, também acaba quebrando as expectativas do goleiro, se ele conseguir chutar. Quer dizer, se você é um goleiro e vê um maluco lá na frente cercado por 4 defensores ao mesmo tempo, dificilmente você vai acreditar que o cara vai conseguir chutar ali mesmo e dane-se. O Rin, já por outro lado, usa dessas 3 variações pra molestar os goleiros da liga. A gente vai ter esse painel aí durante a terceira seleção, onde o cara usa a mesma técnica do Barou de se esconder ali no meio do campo e usar o Shido e o outro cara que estivesse na frente dele pra criar um ponto cego do goleiro. O que, na minha opinião, é um chute mais difícil de fazer do que o do Barou, já que, né, o cara teve que criar e reagir a essa situação. Já o gol final do seu hat-trick contra o
time do Mannshine só foi possível porque ele tava marcado pelo Nag na sua direita, fora da grande área e com um marcador ali na frente dele. Quando eu falo assim, parece que eu já não tô mais com as minhas faculdades mentais em dia, se a gente lembrar que eu tô falando do Rim, eu acho que a situação não é tão absurda assim. Já o gol dele contra o time do Bastard sai depois do cara desperdiçar sei lá quantas chances, driblar todos os personagens da obra, chamar o Baratão pro X1, ao mesmo tempo que tira o Charles pra bosta, ele pula pro lugar mais alto do campo, que é fisicamente capaz de um ser humano alcançar, e absorve o impacto do Sag ao mesmo tempo em que viola as leis da física com essa curva absurda dele aí. E bom, eu vi gente falando que essa habilidade é meio inútil, já que, né, os principais atacantes da obra, como o Shigiri, o Bashara, o Kunigami ou o Sag, conseguem meter gol mesmo em goleiros que supostamente seriam profissionais, né? O que é a mesma coisa de falar que uma pessoa poderia ir de uma cidade até a outra andando, sem precisar de uma moto ou de um carro. Sendo que se essa pessoa tivesse algum meio ali de locomoção, a viagem seria 1000 vezes melhor e mais tranquila. Em outras palavras, esse olhar sedutor é como a Metavision. O meio-campista poderia, né, atravessar o campo trocando passes ali e chegar ali pro gol, mesmo sem ter essa habilidade. Só que tendo essa capacidade, o cara vira outra pessoa. Além de que, porra, vai me dizer que esse visual no olho não é pica. E outra coisa que eu vi o pessoal comentando é sobre o visual no olho do Kurona e do Shidou. Pra quem não se lembra, eles também têm esse design no olho, sabe? Mais fechado assim e menos redondo. Só que até agora não é confirmado que eles têm o olhar do Predador. E eu realmente acho que eles não têm. Né? O autor deve ter botado esse design aí só por questão de estética mesmo, porque combina com os caras. Mas no caso do Shidou, eu não acharia impossível dele acabar desenvolvendo isso aí não. Ou até uma visão diferente, já que como o mangá mostrou pra gente, depois da flexibilidade e esses voleios absurdos, a melhor arma do cara é a percepção espacial que ele tem ali perto do gol. Então talvez seria algo como o que o Kaiser tem, sabe? Essa mistura de Metavision e olhar do Predador. E vendo tudo isso daí, eu comecei a pensar, fora esses 4 que foram confirmados, quais são os outros malucos que podem acabar desenvolvendo essa bomba aí com o tempo? Então eu separei uma tier list aqui, né, dos mais prováveis até os menos prováveis. Começando pelos figurantes, ou a galera que já foi pra casa do cara, né? Então eu não consigo ver como eles conseguiriam desenvolver essa habilidade, sabe? Como que eles poderiam voltar até pra obra e fazer gols que nem o do Rim. Aí a gente vai ter os goleiros, que é meio autoexplicativo, né? Então, a próxima fileira fala dos personagens que jogam mais fazendo esse papel de apoio pro time. Personagens ali que têm o potencial voltado pra outro tipo de papel em campo. Como, por exemplo, o Kurona e o Nico, que são 2 caras que eu imagino que a gente não vai ver eles marcando gol durante a Copa, né? Em seguida, temos a rapaziada que eu não acharia que o autor tem sérios problemas mentais caso eles aparecessem com essa habilidade. Lógico, né? A gente ia querer pelo menos uma explicação ali de como que eles conseguiram isso. Mas no geral, a gente tá falando de atacantes profissionais com uma carreira longa pela frente. E finalmente, a turma que são ou que já foram atacantes e que eu não tenho dúvida que se eles se esforçassem para tentar aplicar e aprender essa técnica, poderiam sim conseguir o olhar sedutor. Mas é claro, pegando o Sai, por exemplo, a gente viu que ele era um atacante melhor do que todo mundo do antigo Sub-20. E sem dúvidas ele poderia usar essa habilidade em algum grau ali. Só que no nível do futebol mundial, as coisas já eram mais diferentes. Lá fazia mais sentido ele focar em evoluir essas habilidades como um meio campista, né, e tudo mais. E a mesma coisa vale pro Hell e pro Aiko. Levando em conta as posições deles ali, não vale a pena eles tentarem jogar da mesma forma que o Rin ou o Kaiser jogam. O que já seria uma outra história pro Bashara, o Shigiri, o Kunigami e o Sag. Depois eu coloquei os jogadores ali, né, de nível mundial, porque não é difícil de imaginar que eles tenham essa intimidade com a pelota. Tipo, de acordo com o próprio Sag, ele entende que a Metavision não é lá uma habilidade muito exclusiva dele, não. E que a chance de aparecerem cada vez mais jogadores que podem usar ela só vai aumentando conforme o nível vai subindo. Então, né, eu imagino que a mesma coisa deve acontecer com a habilidade protagonista desse vídeo. A penúltima classe eu criei só no meme, então pode ignorar. E a próxima linha é mais óbvia, né? Eu tinha que colocar esses caras em algum lugar. E eles estão aí. Então bora pro próximo tópico. Só que antes, ó, bom, respondendo o comentário da Ana Paula dos Santos, com 3 S no total do nome, e o ano futurista de 4095, na onde ela faz a seguinte pergunta: por que o Kaiser tem o olhar do predador, sendo que ele é um aprendiz talentoso? Já que, né, como a gente viu, todos os outros 3 usuários dessa habilidade são gênios. Aí como o Sombra Branca 6998 respondeu, não é só porque existe um padrão que ele é necessariamente uma regra. Que na minha opinião essa frase é tão boa para explicar esse contexto, que eu tentei encontrar uma
uma outra forma de transmitir essa resposta e eu simplesmente não consegui. Então tá aí, Ana Paula, o olhar do predador não tem nenhuma correlação com aprendizes ou gênios talentosos. E a prova viva, além do Kaiser, é o Charles, né, que ele é um gênio e mesmo assim tem a Metavision. Só que no mais, é isso aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos, ou sei lá, qualquer crítica aleatória que você tenha pra fazer aí. Fala a data do seu aniversário, qual presente você pedia pro Papai Noel quando ainda era um gnomo, se você acreditava naquele velho ou não. Se cuidem, tchau e benção.